Olá, bom dia! Hoje é dia 20 de março de 2026, sexta-feira. Louvado seja o nome do Senhor por esse privilégio de estarmos juntos mais uma vez, agora já no recesso da minha casa, em Juiz de Fora, onde estamos desde ontem à tarde, depois de uma viagem de quase 15 dias, graças a Deus, retornamos debaixo da bênção e da paz do Senhor. O texto da nossa devocional continua sendo Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 31, 30 a 34, onde lemos: Então, depois, o carcereiro, trazendo para fora a Paulo e Silas, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, dispôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Temos falado sobre a experiência deste carcereiro da cidade de Filipos, não temos o seu nome, mas temos a sua função, o seu cargo. Temos falado que este homem foi transtornado por um terremoto que abalou a prisão e quebrou as cadeias dos prisioneiros. E ele ia matar-se, mas o apóstolo São Paulo e seu companheiro Silas disseram: não faça tal coisa, porque todos estamos aqui. Aquele homem foi transtornado pelo terremoto, mas logo a seguir foi transformado pela fé. Que farei para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E assim foi. Então vemos que ele foi impactado pelo testemunho de Paulo e Silas, que mesmo presos podiam orar e cantar naquela masmorra escura, insalubre, fétida, naquele fim de mundo que era aquele lugar onde haviam sido encerrados. Mas ele foi também estimulado pela promessa: crê no Senhor Jesus e será salvo. Isso trouxe a ele uma esperança, inclusive para ele e para toda a sua casa. Ele foi orientado pela palavra. Quando Paulo diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu a tua casa, ele abriu os seus ouvidos. E então Paulo, diz o verso 32, pregou a palavra a ele e a todos os de sua casa. E ele foi então aí transformado ou salvo pela graça. Verso 33, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os de sua casa. E verso 34, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Hoje vamos falar sobre mais um aspecto, que é o fato dele ter se compromissado, ou ter sido compromissado pelo batismo. Verso 33, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então esse homem, impactado pelo testemunho de Paulo, estimulado pela promessa em salvação, orientado na palavra, transformado pela graça, agora se compromete pelo batismo. E no verso 33, alguns aspectos aqui, naquela mesma hora da noite. E diz o texto aqui que eles estavam lá naquela
por volta da meia-noite, verso 25. Então, quando naquela mesma hora da noite, 1h30, 2h da madrugada, então, ele e toda a sua casa, depois de terem sido evangelizados, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões, 3h da manhã, 4h da manhã. Isso é interessante porque não houve tempo para procurar algum lugar. E eu não estou aqui preocupado com forma de batismo, se foi por imersão, aspersão, isso é tão menor. Sinceramente, eu acho um absurdo ficarem debatendo por isso e se vangloriando disso, batendo no peito. Eu sou imersionista, ou então, como presbiterianos, eu sou aspersionista. E discutir isso, debater isso é quase uma insanidade. Isso é tão pequeno, isso é tão minúsculo frente ao que é realmente o batismo, o significado, o sentido da identificação como a resposta da graça de Deus, a sua identificação. E aí diz o texto aqui que, evidentemente, é aquilo que foi feito em relação à sua família. Eles responderam e naquela mesma noite foi ele batizado e todos os seus. Então era uma casa, como presbiterianos, né, que somos. Isso aqui não tem nada a ver com um batismo infantil, não. Aqui são pessoas que ouviram, creram, pregaram a palavra a ele, eles receberam, então tiveram condição de entender, discernir, e é claro, além do fato de que naquele contexto, família patriarcal, aquele homem sendo quem era, possivelmente um homem de hábitos mais rudes, como carcereiro e tal, era um homem que tinha a ideia da figura central do marido, né, como o cabeça e o responsável por todas as coisas da família. Então, quando se convertia, mais ou menos como o chefe da aldeia convertia a aldeia. Então, aqui, os da sua casa ouviram e, diz o texto, que creram. Então, havia uma forma de discernimento. Então, todos eles responderam à realidade da transformação pela graça com o seu comprometimento pelo batismo. Tem gente que acha, batismo não importa, coisa toda. Não é isso não. Não estou falando que o batismo não importa. Estou falando que essa discussão menor, pequena, eu ia falar imbecil, mas não ficaria agradável, né? Menor, pequena, diminuta, de forma de batismo, etc., faz perder o sentido realmente do fato da ideia, da identidade nossa com o Senhor Jesus por meio da publicação da realidade da nossa fé em Cristo Jesus e da aliança de Deus conosco e toda a nossa descendência. Porque efetivamente a extensão é esta, a bênção de podermos ser instrumentos na sociedade por meio do compromisso do batismo. A Bíblia não fala que tem que ser batizado. Crer no Senhor Jesus será salvo a tua casa. Não falou batismo. Batismo é uma situação posterior. É um testemunho da fé redentora em Cristo Jesus e do seu envolvimento de fato com um compromisso de vida com o Senhor Jesus. Para você e para toda a sua casa, para você e toda a sua família. Se eles vão permanecer, se eles vão ficar, isso é com eles. Mas você, homem, marido, você, mulher, esposa, que tem a responsabilidade da condução da vida da sua família, então vocês têm que ter esse compromisso diante da sociedade e junto com a sua família, porque assim é que o Senhor tem estabelecido na sua palavra com relação a esse compromisso. Como vemos a referência algumas vezes no Novo Testamento sobre
um indivíduo e toda a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o mais importante é isto aqui. Eu estar compromissado pelo batismo. Como eu disse, não, batismo não faz diferença, batismo não importa, batismo não salva ninguém. Não salva mesmo, não. Não confie que o batismo vai salvar você, vai limpar os seus pecados, seja quando você é criança e recebe a água batismal, seja quando é adulto e vai ser, passei pelas águas, agora está resolvido. Não, senhor, não, senhora. O que resolve é estar debaixo da graça de Deus pela fé em Cristo Jesus. E isso sim, você precisa manifestar a sua fé pessoal na graça revelada por Deus em Cristo Jesus. Ele é quem nos dá o perdão dos nossos pecados. O batismo é importante como elemento de compromisso com Ele e de testemunho deste compromisso de fé nosso com o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, nos guarde, para que estejamos atentos a esta verdade, não ficarmos perdidos com coisas menores e pequenas, mas entender a bênção e o privilégio que, em havendo crido, confirmarmos perante as pessoas a realidade desta fé, por meio do selo da aliança de Deus com o seu povo, o batismo. Assim Ele nos guarde e abençoe para a glória do nome dEle. Amém. Amém.